Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Na videoaula de hoje nós vamos estudar vírus e viroses alimentares. O termo vírus ele vem do latim e significa fluido venenoso ou toxina e designa um grupo variado de entidades biológicas cujo diâmetro situa-se entre 15 e 300 nanômetros. Por serem tão pequenos, eles só podem ser visualizados ao microscópio eletrônico. Eles foram isolados e purificados pela primeira vez em 1935, a partir dos estudos do vírus do mosaico do tabaco, que provoca manchas e descoloração de folhas de plantas. Os vírus eles são acelulares, ou seja, eles não são formados por células como nós lembramos bem, o que os diferencia dos demais seres vivos. Quando comparados às mais simples células vivas, eles revelam uma grande simplicidade estrutural. Eles são constituídos basicamente por ácido nucleico, DNA ou RNA, envolto por moléculas de proteínas. A exceção são os chamados citomegalovírus, que apresentam os dois ácidos nucleicos. Eles apresentam tanto DNA quanto RNA em sua estrutura. As partículas virais, elas são denominadas vírions e apresentam um formato característico dependendo do tipo de vírus. Os vírus eles não conseguem se multiplicar e eles nem manifestam nenhuma atividade metabólica quando fora de uma célula viva. O ciclo vital de um vírus ocorre apenas no interior de uma célula hospedeira. Por isso, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, podendo parasitar não só animais e vegetais, como também algas e micro-organismos, bactérias, fungos e protozoários. Há uma especificidade com relação às células hospedeiras. O mesmo tipo de vírus ele pode atacar apenas uma ou poucos tipos de células e possuem proteínas ligantes capazes de aderir a receptores no hospedeiro. Como nós falamos, as partículas virais, ou seja, o vírus completo, é denominado vírion, os quais são constituídos por uma ou algumas moléculas de ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA, protegidos por um envoltório proteico que é denominado capsídio. Esse capsídio ele é formado por múltiplas subunidades, denominadas de capsômeros. Certos tipos de vírus apresentam, além do capsídio, o envelope viral, um envoltório de natureza glicoproteica e ou lipídica, formado por fragmentos da membrana plasmática da célula hospedeira. Os vírus envelopados eles podem ter espículas para facilitar a adesão às células hospedeiras. Na imagem é possível visualizar a estrutura de alguns tipos de vírus. O vírus da poliomielite, aqui, ele tem um formato poliédrico, podemos visualizar os capsômeros, cada uma dessas bolinhas azuis. Também visualizamos toda a cápsula ou capsídio e no seu interior o ácido nucleico RNA. Já o vírus do tabaco, ele é helicoidal, ele também é formado por RNA e aqui nós vemos a cápsula ou capsídio com muitas proteínas. Aqui nós temos uma estrutura bem interessante do bacteriófago, que é um vírus que ataca a bactéria. Ele apresenta cabeça, apresenta uma cauda e fibras caudais. Ele é um vírus composto por DNA. O vírus da gripe, o vírus da AIDS e o coronavírus, eles são exemplos de vírus de RNA envelopados com espículas, como nós podemos ver na superfície, que facilitam o ancoramento à célula hospedeira. Essa outra imagem, ela mostra a diferença de tamanho de vários vírus que estão aqui, vários vírus em azul, tá? Comparando então, com o tamanho de uma bactéria, nesse caso aqui está representada a Escherichia coli, formato de bastonete, e também aqui nós vemos uma parte de um eritrócito humano, uma célula animal. Então nós percebemos que os vírus são muito pequenos, as suas dimensões estão em nanômetros.
Agora vamos falar mais especificamente de um grupo de vírus chamados de bacteriófagos ou simplesmente fagos. Eles são os vírus que atacam bactérias. Então nós já vimos a estrutura dele de uma forma bastante didática e aqui temos uma imagem então real de microscopia eletrônica de 3 bacteriófagos injetando o material genético no interior de uma bactéria. Então, nós comentamos que os bacteriófagos são capazes de atacar bactérias e isso pode acontecer, então, de 2 formas. Então, por meio das proteínas ligantes presentes em sua cauda, eles aderem aos receptores virais da parede bacteriana, em seguida eles perfuram a parede da bactéria e injetam o seu DNA no citoplasma bacteriano. A cabeça e a cauda do fago permanecem do lado de fora, como nós podemos ver, sem penetrar na célula. Tem vírus, como o vírus da gripe, ele penetra inteiro no interior da célula hospedeira. Já no interior, então, da célula bacteriana, o DNA do fago assume o comando da síntese de proteínas, enquanto a atividade da maioria dos genes bacterianos é bloqueada, podendo acontecer, então, 2 ciclos. No ciclo lítico, o metabolismo celular bacteriano é direcionado para a produção de dezenas de novos vírus. Cerca de 30 minutos após a penetração do DNA em um único fago invasor, a bactéria ela se rompe e ocorre a morte da célula bacteriana, liberando dezenas de novos fagos, que podem infectar imediatamente outras bactérias e reiniciar o ciclo lítico. Ou então, o DNA do fago ele pode se integrar por recombinação no cromossomo bacteriano, tornando-se o que a gente chama de prófago. Ao se reproduzir, a bactéria carrega o material genético em seu genoma, pode ocorrer a remoção do prófago e início de um novo ciclo lítico. Esse ciclo aqui, ele é chamado de ciclo lisogênico. Neste ciclo, a célula permanece viva, enquanto que no ciclo lítico, a bactéria, como a gente pode ver, devido ao rompimento da membrana, ocorre a sua morte. Pesquisas com bacteriófagos nas áreas da saúde e da segurança de alimentos, elas vêm sendo intensificadas, assim, a fim de obter formas alternativas de controle de bactérias nos mais diversos campos de aplicação. Algumas empresas já comercializam produtos à base de fagos, incluindo produtos para controle de alguns patógenos de interesse alimentar. Alguns são utilizados como bioconservantes para inibir o desenvolvimento de patógenos como Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli, em leite, queijos, carnes e vários outros alimentos prontos para consumo. Em superfícies industriais, eles podem ser aplicados para eliminar biofilmes de bactérias patogênicas, que são de difícil remoção. Agregados bacterianos não são fáceis de remover durante a limpeza e sanitização. Eles podem ser administrados oralmente em bovinos e aves para modular a microbiota intestinal, como uma alternativa terapêutica ao uso de antibióticos. Eles têm sido usados também como biosensores para a detecção de patógenos e ou metabólitos microbianos. Entretanto, os bacteriófagos eles são contaminantes de indústrias e são causa frequente da inibição do crescimento de bactérias láticas, bactérias desejáveis na fabricação de produtos lácteos e responsáveis pela fermentação, aumentando o tempo de processos e diminuindo a qualidade de produtos. Os vírus eles podem ser transmitidos por alimentos e causar doenças, chamadas de viroses alimentares, as quais correspondem a 6% dos casos de surtos notificados.
A maioria dos casos em que houve investigação do agente etiológico das doenças transmitidas por alimentos, DTA, aqui no Brasil, elas ocorrem por bactérias. Do total de micro-organismos identificados, a maior causa, então, de DTA é devido a bactérias. Vírus ficam em segundo lugar. Entretanto, a gente sabe que esses números eles são subestimados, ocorrendo a subnotificação das viroses alimentares. Para o diagnóstico em alimentos, é necessário concentrar as partículas para a detecção por biologia molecular, utilizando a técnica da reação em cadeia da polimerase, chamada de PCR. Pela legislação, não é exigida a análise de vírus em alimentos, pois não há uma metodologia bem definida e de fácil detecção. Em amostras clínicas, pode-se haver a detecção dos vírus a partir de fezes ou de soro por métodos diretos e indiretos. As principais viroses alimentares aqui no Brasil são causadas em primeiro lugar pelo norovírus, em segundo lugar por rotavírus e em terceiro lugar por vírus da hepatite A. Outros vírus envolvidos são poliovírus, astrovírus e adenovírus entéricos, havendo características entre eles. Estes vírus eles são todos de RNA, com exceção dos adenovírus, e nenhum deles apresenta envelope. A dose infecciosa ela é baixa, ou seja, um pequeno número de partículas virais pode desencadear uma infecção, e ainda são excretados em grande número nas fezes, sendo que a principal rota da transmissão é fecal-oral. As formas de transmissão podem acontecer por água contaminada, por condições sanitárias inadequadas, como falta de saneamento básico, mostrada aqui na charge, aqui à direita. A má higiene pessoal, doméstica ou industrial e o preparo e armazenamento inadequado de alimentos também são formas de contaminação dos alimentos por vírus. Entre os alimentos envolvidos, destacam-se os alimentos crus ou pouco cozidos, como é o caso aqui de moluscos bivalves, mostrando então mariscos e ostras, mexilhões. Alimentos submetidos a longa manipulação, ou submetidos a procedimentos de desinfecção ineficiente, então também são alimentos envolvidos. Verduras consumidas cruas, como alface, e outros vegetais também estão envolvidos. Lembrando que os vírus eles não se multiplicam nos alimentos, Os alimentos servem como veículos. Os norovírus eles são a principal causa de gastroenterite depois das bactérias. As gastroenterites são inflamações do estômago e do intestino. Os surtos ocorrem o ano inteiro, sem períodos sazonais específicos, podendo ocorrer maior incidência nos meses mais frios, por isso também essa virose ela é chamada de vômito do inverno. Os vírus são liberados em alto número tanto no vômito como nas fezes e muitas vezes liberados durante um período sem sintomas, o que gera uma grande disseminação que está associada não somente à água e alimentos contaminados, principalmente vegetais crus, pescado, mas também pode ocorrer de pessoa para pessoa. Eles são resistentes no ambiente, são resistentes a alguns desinfetantes, como hipoclorito, e não há vacina contra esse vírus. Com relação ao rotavírus, ele causa uma virose, que é a segunda gastroenterite, que causa hospitalizações pediátricas e óbitos, sendo a causa mais importante de diarreia infantil em todo o mundo. As manifestações clínicas elas são variáveis, de início abrupto, e há sim vacinas disponíveis contra o rotavírus implantadas no calendário de vacinação aqui no Brasil. Na hepatite, o vírus ele atinge a mucosa intestinal, passa para o fígado pela via sanguínea do sistema porta, causando lesões. Um dos sintomas da hepatite A é a icterícia, que consiste como uma característica marcante, um amarelamento da pele e dos olhos, como a gente pode ver aqui nessa imagem.
O vírus da hepatite A ele tem elevada resistência ao calor, suportando temperaturas de 60 graus por meia hora. A principal forma de contágio da doença é fecal-oral, por contato entre pessoas infectadas ou por meio de água e alimentos contaminados. Há vacina disponível para hepatite A no calendário de vacinação desde 2014, sendo disponibilizada pelo SUS para crianças até 2 anos. Eu deixo aqui as referências utilizadas para essa videoaula. E sugiro que vocês descrevam as medidas para prevenção e controle das viroses alimentares, não apenas dessas comentadas aqui no vídeo, como também de outras viroses alimentares causadas pelos outros vírus que não foram citados aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.